A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8, onde lemos assim: E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha que interessante esse verso. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, eles entenderam que o Senhor tinha chegado no jardim, ou sentiram a presença do Senhor Deus, e esconderam-se entre as árvores do jardim. Conhecemos a presença de Deus pela voz do Senhor. Quero falar no dia de hoje sobre 12 vozes no livro de Gênesis. 12 vozes em Gênesis, a mais, mas nós vamos focalizar nessas 12 vozes. A primeira voz, a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela é poderosa, a voz do Senhor é maravilhosa. O Salmo 29 fala da voz do Senhor. Encontramos aqui, então, a voz do Senhor. Gênesis, capítulo 3, verso 17, lemos assim: E Adão disse, porquanto desse ouvido a voz de tua mulher. Então, a voz da mulher, Adão ouviu a sua mulher, em vez de ouvir a voz do Senhor, e comesse da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. A maldição entrou na terra, porque Adão ouviu a voz da sua mulher, em vez de ouvir a voz do Senhor. Como é importante nós ouvirmos a voz do Senhor. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então temos aqui, em Gênesis 3, a voz do Senhor. Gênesis 3, 8. E Gênesis 3, 17, a voz da mulher que Adão ouviu, em vez de ouvir a voz do Senhor. Gênesis 4, verso 10, lemos assim: E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue de Abel clamava por vingança, por aquilo que Caim fez, derramou o sangue do seu irmão. Então temos a voz do Senhor, a voz da mulher, a voz do sangue. Em Gênesis 4, verso 23, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Temos aqui a voz de Lameque. Olha só, já vimos a voz do Senhor, a voz da mulher, a voz do sangue, a voz de Lameque. Gênesis, capítulo 16, verso 2, lemos: E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então temos aqui a voz de Sarai. A voz do Senhor, a voz da mulher, a voz do sangue, a voz de Lameque, a voz de Sarai. E Abraão aqui ecoliza, ou faz eco na Adão, que também ouviu a voz de sua mulher. Abraão ouviu a voz de Sarai. Gênesis capítulo 21, versículo de número 17, lemos assim: E ouviu Deus a voz do menino, aqui é a voz de Ismael, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Então temos aqui a voz do menino, a voz do rapaz, Ismael, que Deus ouviu a voz dele. A voz do Senhor, a voz da mulher, a voz do sangue,
a voz de Lameque, a voz de Sarai, a voz do menino. Vamos a Gênesis capítulo 27, verso de número 8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Aqui é Rebeca, convencendo a Jacó a enganar a seu pai. Ouve a minha voz, a voz de Rebeca. Gênesis 27, verso 22. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. O pai, mesmo sem a visão, reconheceu que a voz era a voz de Jacó e as mãos de Esaú. Sabe que tem crentes que tem voz de Jacó e mãos de Esaú. Cuidado, né? A voz de Jacó aqui temos. Gênesis 27, 38, lemos assim: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. A voz de Esaú. Então temos aqui em Gênesis a voz do Senhor, a voz da mulher, a voz do sangue, a voz de Lameque, a voz de Sarai, a voz do menino, a voz de Rebeca, a voz de Jacó, a voz de Esaú. Gênesis capítulo 30, verso 6. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. Dan ouviu a minha voz. Raquel clamou ao Senhor e disse que Deus ouviu a sua voz. Então aqui temos a voz de Raquel. Gênesis capítulo 39, versículo de número 18, lemos assim: e aconteceu que, levantando eu minha voz e gritando, ele deixou sua veste comigo e fugiu para fora. Essa aqui é a mulher de Potifar, que acusa José falsamente. Ela diz que gritou e José fugiu e deixou a sua capa, ou a sua veste ali, e fugiu diante dela. A voz da mulher de Potifar. Cuidado com essa voz. Em Gênesis 45, verso 2, lemos: levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó ouviu. Esse aqui é a voz de José, que se dá a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz com choro. 12 vozes em Gênesis: a voz do Senhor, a voz da mulher, a voz do sangue, a voz de Lameque, a voz de Sarai, a voz do menino, a voz de Rebeca, a voz de Jacó, a voz de Esaú, a voz de Raquel, a voz da mulher de Potifar, a voz de José. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que eu e você possamos sempre ouvir a voz do Senhor. Deus te abençoe. Amém e amém.